Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu lerei a partir do verso de número 26 até o final do capítulo, e essa será a porção que, pela graça do Senhor Deus, vamos expor nesta noite. Eu peço que todos atentem, pois esta é a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-me. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando a passar por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminham fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Ora, meus irmãos, tendo orado ao Senhor, a boca do irmão seminarista Alan, passamos então a este maravilhoso relato das Escrituras, essa maravilhosa narrativa, a conversão do eunuco etíope. Ora, aqui vemos a continuação da narrativa, aqui pela pena do evangelista Lucas. Vimos que Filipe foi usado para a conversão daquela grande cidade, a cidade de Samaria. Mas agora vemos o Senhor deixando ali aquela cidade, de mostrar a obra do Senhor naquela cidade de Samaria. Agora ele foca no homem, esse eunuco etíope. Ora, Filipe é chamado mais uma vez. Ele fora chamado para Samaria, ele foi para lá evangelizar aqueles homens. E o Senhor Deus fez ali uma grande obra. Mas agora o Espírito, tão logo ele age ali naquela cidade, tão logo o Espírito age através de Filipe naquela cidade, Filipe é chamado mais uma vez agora para esta nova missão, para evangelizar este etíope eunuco, anunciar Jesus a ele. É isso que Filipe faz. Então, nós vemos aqui que esse etíope eunuco professa a sua fé e é batizado.
E vemos também que após isso, Filipe é chamado para continuar o seu ministério de evangelista. É isso que vemos, essas três etapas nesse texto. Em primeiro lugar, nós vemos que Filipe é chamado para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Em segundo lugar, nós vemos que esse etíope eunuco professa a sua fé e é batizado. E em terceiro lugar, nós vemos que Filipe é chamado, mais uma vez, para continuar o seu ministério de evangelista. Vejamos então, em primeiro lugar, esse é o nosso primeiro ponto. Filipe, o evangelista, é chamado para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Veja o que diz o verso número 26. Bote os seus olhos para o texto bíblico. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ora, aqui nós vemos Filipe atendendo a mais um chamado do Espírito. Ele era um evangelista. Nós vimos isso na última ocasião. O ministério dos evangelistas, homens que foram ali chamados por Deus para serem como braços dos apóstolos. Vimos como Filipe foi usado pelo Senhor para pregar a palavra e para também fazer milagres ali em Samaria. Exatamente o que os apóstolos faziam. Era um braço do apostolado. Esse é o ministério que o Senhor Deus aqui cria para que a estratégia missionária do Senhor Jesus pudesse ser colocada em prática. Lembrem, ele disse lá em Atos 8: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Como esse evangelho se espalharia? Com 12 apóstolos apenas. Eles precisavam também de evangelistas. E aí nós vemos esse ministério, de fato, que era dependente do apostolado, sendo mencionado lá em Atos 21, verso 8. Abra a sua Bíblia. Atos 21, verso 8. Atos 21, 8 diz: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então, era um dos 7 diáconos que foram eleitos, né? Mas perceba que o texto se refere a ele como o evangelista. Então, Filipe não era um mero compartilhador, ele não era apenas um crente que compartilhava do evangelho. Ele era um evangelista, era um ofício daquela época, ligado ao apostolado. Nós vimos isso na última ocasião. E Filipe, então, aceita ir ao deserto. Ele atende, ele é evangelista. Ele atende para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Veja que o texto diz que o caminho ele disse: vai no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Então, um debate aqui, né? E nós não pretendemos aqui solucioná-lo, porque a diferença é muito pouca, mas a ideia é que há duas ideias. Alguns dizem que o texto se refere ao deserto de Gaza, de fato existe o deserto de Gaza, ou o texto diz não, que na verdade o que era deserto era o caminho que levava Jerusalém até Gaza. Uma coisa ou outra, o fato é que Filipe iria passar por um lugar deserto. Perceba aqui um detalhe nessa história, nessa narrativa. Filipe é chamado, atendendo esse chamado de evangelista, para falar, anunciar Jesus ao etíope eunuco. E perceba que ele tinha que passar por um lugar deserto. Anunciar Jesus envolve andar em lugares desertos. Perceba que o evangelho, nós não devemos desprezar lugares que são pouco desenvolvidos socialmente. Era um deserto. Talvez ali um punhado de gente passasse por aquele caminho, mas um lugar hostil à sociedade. Aquelas pessoas estariam ali. E Filipe tinha que atender esse chamado, mas ele foi. Nós não devemos desprezar lugares pouco desenvolvidos socialmente para anunciar Jesus. O conselho decidiu abrir um novo trabalho. É muito confortável estar aqui no meio. Mas você iria e ajudaria com a sua família a um local a um bairro que não é tão
bonito como aqui, o Parque 10. Há um local que tem famílias que tem pouca aquisição. Você iria anunciar Jesus envolve ir a lugares que tem pouco desenvolvimento social. Aqui então vemos Filipe atendendo. Ele atende, ele se levanta e vai. Ele faz diferente de Jonas. Expusemos Jonas há poucos dias. Jonas se dispôs para ir para longe de Deus, para ir para longe do caminho que Deus designara, mas ele se levanta e vai para o deserto, para um local deserto, para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Mas quem era esse homem, esse etíope eunuco? O que é um etíope? O que é um homem eunuco? Um etíope é exatamente alguém que nasceu na Etiópia, um país que fica a leste do continente, que fica na região leste do continente africano. Ele então era um africano. Esse homem era um negro, a cor da sua pele era escura. Isso é um etíope. Mas ele não era apenas etíope, ele era eunuco. O que significa isso? Eunuco significa alguém castrado, alguém que tem, o homem que tem as suas partes íntimas cortadas. Esse homem era um etíope, um negro castrado. Mas isso, há algo nas entrelinhas que precisamos aqui tirar. Nessa narrativa, nessa história, ser um eunuco tinha um certo significado e tinha consequências para aquele homem. Ele não poderia entrar na Assembleia Solene, ele tinha que ficar do lado de fora. Havia uma regra, lei no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 23:1, peço que você abra a sua Bíblia. Deuteronômio 23:1. Deuteronômio 23:1. Assim diz: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Aquele homem viajou uma jornada. Provavelmente ele deve ter tido contato com algum judeu que foi se parar na Etiópia, nós não sabemos. Mas alguma informação ele tinha daquilo que acontecia em Jerusalém. E ele viaja uma jornada muito longa. Ele viajou pelo menos 4.100 quilômetros. É uma distância semelhante a ir daqui para Fortaleza, a capital do Ceará. Mas esse homem não foi de avião. Ele não foi de carro, como temos hoje. O carro aqui era alguma coisa puxada por animais. Esse homem viajou tantos e tantos quilômetros, sabendo que não poderia entrar. Ele ia ficar do lado de fora. Ele poderia ouvir alguma coisa, nós não sabemos o que, mas ele não poderia estar ali no centro, onde tudo acontecia. Ora, meus queridos, não há nada tão inclusivo, não há nada tão contrário à discriminação do que o Evangelho. Nós vemos um homem negro, da pele preta, sendo aqui alvo da ação de Deus. Uma cidade tinha sido antes, mas agora um homem em específico. Um homem em específico. Ele é negro. Se tem algo que é contrário à discriminação, é o Evangelho. Você pode ter a cor da pele branca, amarela, preta. Você pode ser alto, baixo, gordo, magro, ter algum problema físico, não importa. A palavra de Deus é para você. Aqui está um negro sendo alcançado. Mas nós também aqui aprendemos
Nós não precisamos nem devemos bajular os negros, como vemos nos nossos dias. Nós não precisamos fazer isso. Trate-os como necessitados do Evangelho, como todos são. Ele é um ser humano, alguém carente de Cristo, como os outros. Não é necessário de tratá-lo melhor, porque ele é negro. Ora, aqui vemos esse etíope, esse homem da Etiópia, que era eunuco, sendo alvo agora da missão de Filipe. Filipe vai anunciar Jesus a esse homem. E agora você já sabe o que é o etíope eunuco. Aqui vemos em primeiro lugar que ele atende ao chamado para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Perceba que então o Espírito vai a Filipe e diz: ora, acompanha aquele carro. Aquele homem está ali. E quando Filipe vai, a cena é exatamente essa. Enquanto o carro vai e Filipe corre, diz o texto que ele correndo ouviu o profeta Isaías e ele correndo perguntou: compreendes o que vens lendo? E então veio aquela resposta em forma de pergunta: como eu poderei entender se alguém não me explicar? Ora, perceba a humildade desse homem. O texto nos diz que ele era superintendente de todo o tesouro daquela rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes. Era alguém semelhante, para que você entenda, como o ministro da economia de toda a nação. E ele chama Filipe para subir no carro com ele. Apesar de ser alguém com tão alta posição, ele é humilde. Ele chama Filipe. Filipe sobe. E perceba então, ele lia uma passagem de Isaías. Aquele homem vem lendo em toda a sua viagem, longa viagem. E ele vem lendo. E ele está na passagem de Isaías, que diz: foi levado como ovelha matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ora, nós vemos aqui o eunuco, justamente nessa passagem que mostra o Cordeiro de Deus sendo humilhado. O Cordeiro de Deus sendo colocado de lado. Ele foi levado, a ideia aqui é que ele foi de fato tirado do meio daquela sociedade. E ele foi escorraçado como alguém medíocre, alguém sem importância. Ele foi levado. Ele não foi levado apenas para a sarjeta, ele foi levado para o matador, como ovelha, como o pior dos homens. E é essa passagem que o etíope eunuco, que não podia entrar, está lendo. Alguém que tinha certa limitação de entrar na presença de Deus, está lendo a passagem em que Jesus foi também tirado. Não só diante da presença de Deus, dos homens, mas da presença do próprio Deus. Ele foi colocado numa cruz, distante dos homens e distante do Pai. Quando você olha para esse texto, você percebe então como nós precisamos, inclusive, continuar lendo as Escrituras, ainda que não entendamos. Às vezes tem pessoas que pulam, né? Tem aquelas genealogias, tem partes difíceis de entender. Não pule, continue lendo. Mas talvez você diga: mas como se eu não entendo? Era exatamente isso que o etíope fazia. Ele vinha aquela viagem longa lendo e ele não entendia nada, mas ele insistia porque ele queria entender, até que Deus envia Filipe para que ele entenda.
Ora, nós vemos aqui também que aquele homem deu um jeito para conseguir a profecia. Meus queridos, não era fácil ter a profecia de Isaías naquele dia. Era algo caro. Não era de tão fácil acesso. Ele conseguiu. Ele tinha dinheiro. Ele era alguém como o ministro da economia na Etiópia. Mas hoje nós temos tão fácil a Bíblia. Você baixa um aplicativo no celular. Você compra a Bíblia. E ela não é algo tão caro. Você tem lido a Bíblia. Você valoriza esse dom, essa dádiva de Deus. Crianças, é preciso que os seus pais fiquem perguntando se vocês leram a Bíblia. Adultos, que tem tanta correria pelos dias, não desprezam. Verdade, irmãos, que por vezes nós desprezamos a leitura da palavra. Algo tão caro. Aquele homem não desprezava. Ele lia, estava com ele. Aqui vemos então que Filipe, ele é chamado para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Mas em segundo lugar, a história continua. A narrativa continua e vemos aqui que o etíope eunuco professa a fé e ele é batizado. Veja que depois que Filipe explica a Escritura, começando por aquela passagem de Isaías e anunciando ou evangelizando Jesus a ele, a palavra é essa aqui, porque afinal ele era um evangelista. A partir do verso 36 diz: seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis água, eis aqui água. Quem pede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. De todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ora, aqui nós vemos em segundo lugar, esse é o segundo capítulo desta narrativa. O etíope eunuco professa sua fé e é batizado. Aquele homem vê água. E quando ele vê a água, ele faz uma pergunta: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Isso significa que de alguma forma Filipe falou de batismo para ele. Do contrário, ele não iria falar: olha a água, sabendo que a água é usada para o batismo. Ele aprendeu não somente que a circuncisão era o sinal da aliança no Antigo Testamento, mas agora o batismo é na Nova Aliança. É a forma pela qual alguém faz parte da igreja. Então, ele vê a água. O Senhor Deus estava trabalhando no coração daquele etíope eunuco. Aquele homem que tinha sido preterido de entrar na Assembleia por ser eunuco, ele deseja fazer parte da igreja. E ele percebe que, embora ele seja eunuco, ele pode fazer parte da igreja. Embora ele seja um etíope, um negro, ele pode fazer parte da igreja. Ele quer professar a sua fé, ele quer ser batizado. Mas antes disso, Filipe diz: é lícito se tu crês de todo o coração. E ele respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ora, aquele homem então professa a sua fé. Sim, eu não sei se você já percebeu, mas antes que alguém é batizado, essa pessoa deve professar a sua fé. Porque o batismo é o sinal da aliança daqueles que mostraram crer. Daqueles que dizem professar Cristo. E é exatamente esta ordem que nós obedecemos e acontecerá, assim Deus querendo, daqui a alguns dias com alguns irmãos aqui. Antes de receber a água sobre a vossa cabeça, algumas perguntas serão feitas, como Filipe faz: se tu crês de todo o coração. É isso que é a profissão de fé. É uma declaração solene. É algo externo, sim. Talvez alguns não creiam, mas ainda é solene diante do Senhor. Por isso é feito em culto.
que ele é o Filho de Deus. Aquele homem entendeu que Jesus ele encarnou e ele morreu, mas ele venceu a morte para salvar pecadores como o etíope eunuco. Que ele foi afastado de Deus para que aquele homem fosse recebido. Então, diz o texto que ele, após professar, dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, diz o texto que então ele mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou. Alguns vão dizer: olha, veja, eles desceram as águas, eles mergulharam as águas, irmãos. Lembrem do início do texto. Para onde Filipe foi chamado? Onde estava o eunuco? No lugar deserto. No deserto não há águas profundas. A expressão aqui é que, na verdade, eles desceram ao local onde havia um punhado de pouca água. Mas é exatamente isso que é necessário. Não precisa muita água para que alguém seja batizado. É o elemento que é necessário, a água. E alguém é autorizado por Deus para fazer aquilo. E então é exatamente isso que é a lei. Nós não fazemos muito caso quando algum irmão é batizado por imersão. Afinal de contas, o que Deus requer é que seja água, que seja alguém autorizado, que a fórmula do batismo seja usada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisamos fazer tanto caso com isso, mas usar esse texto para dizer que aqui há imersão já é demais. Não há isso. Ora, aquele homem então professa a fé, ele é batizado como símbolo de que ele morreu e ressuscitou em Cristo. E aquele eunuco fica feliz. Aquele homem excluído de alguns lugares, inclusive ali da Assembleia, lá em Jerusalém, ele fica feliz. Diz o texto que no verso 39, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Havia alegria no coração dele. Ele fazia parte agora da igreja, do povo de Deus. Ele fazia parte daquele punhado de pecadores, sim, mas salvos, lavados e redimidos por Cristo. Daquele punhado de gente que, embora seja pecador, foi representado por Cristo diante do Pai, como ovelha. Ele foi apresentado, ele foi sacrificado. Era exatamente isso que era o ensino no Antigo Testamento. O animal era levado para ser sacrificado, animais inocentes que não tinham culpa, para ser sacrificado no lugar do povo, por causa do pecado. Ora, essa fé estava no coração daquele homem. Isso enchia ele de júbilo. Não era o dinheiro que enchia ele de júbilo. Ele era um grande homem na Etiópia, mas foi depois da profissão de fé e do seu batismo que ele vai cheio de júbilo. Aqui vemos então que esse etíope eunuco professa a fé e é batizado, e ele segue em júbilo. Mas perceba um detalhe. Nós vamos ver já nesse terceiro capítulo da narrativa que Filipe, de uma hora para outra, é arrebatado. E o que acontece ao etíope eunuco? Para onde ele foi? O texto nos responde, nós podemos entender a história, porque o texto diz que ele estava voltando para a sua nação. No verso 28 diz que ele estava de volta. Ele estava retornando para a Etiópia. Para onde foi o eunuco? Ele voltou para a sua nação, cheio de júbilo, cheio de Cristo. Esse nos lembra o texto de Marcos 5, 18 e 19. O Senhor Jesus vai ali aos Gerazenos, e então
Diz o texto que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, porque fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Aquele homem foi para a Etiópia. Certamente ele falou de Cristo para aqueles homens. Ele falou que se encontrou com Filipe. Ele falou da grande mudança. Ele falou que agora faz parte da igreja. Que ele não é mais, talvez aquele homem fosse da religião dos muçulmanos. É uma religião muito forte ali na África, nós não sabemos. Mas agora ele anuncia certamente que pertence a Cristo. Em segundo lugar, então, nós vemos como ele professa a fé e é batizado, mas em último e terceiro lugar, nós vemos que Filipe é chamado para continuar seu ministério de evangelista. Esse é o terceiro capítulo dessa narrativa. Esse é o nosso terceiro ponto. E vejam o que então diz o verso 39, verso A. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. O verso 40 diz, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe continua a sua tarefa de evangelizar. Ele não deixa o seu ofício. Ele é chamado para isso. Ele está imbuído disso. Mesmo tendo sucesso em Samaria, mesmo tendo sucesso com o etíope eunuco, ele agora continua atendendo o seu chamado de evangelizar e anunciar Cristo. E perceba que o Espírito leva Filipe para anunciar Jesus onde não havia igreja. Ele vai achar-se em Azoto e depois ele vai evangelizar as cidades até chegar a Cesareia. Havia ali algumas cidades, uma delas era Lida, outra era Jope, exatamente onde ainda iremos ver que habitava Tabita. E depois então, ele chega em Cesareia, e o texto que lemos de Atos 21 diz que ele tinha uma casa em Cesareia. Talvez ele passou a morar em Cesareia, nós não sabemos. Mas um outro homem habitava em Cesareia, Cornélio e a sua família. Nós iremos ver isso em Atos 10. Filipe sai evangelizando cidades onde ainda não havia cristãos. Azoto, inclusive, era uma cidade referida no Antigo Testamento, chamada Asdod, é a mesma cidade, onde inclusive tinha o templo do Dagon, lá em 1 Samuel 5:1, diz: os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod, é a mesma Azoto. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon, junto a Eixa. Foi para lá que Filipe foi. E ali o Senhor Deus começou a alcançar pessoas. Ora, meus queridos, essa é a história que temos hoje diante de nós. Um homem evangelista, chamado para anunciar Jesus ao etíope eunuco. Esse eunuco, então, professa a fé e é batizado. E depois, então, Filipe atende ao seu chamado de anunciar Jesus em outro local. Ele continua. Que história maravilhosa. Que moral da história nós podemos tirar daqui? Quais lições nós podemos tirar dessa história? Perceba, o Senhor Deus havia salvo os samaritanos, uma cidade, muitas pessoas, mas agora ele chama Filipe para salvar um homem. Isso nos mostra como, sim, Deus quer que muitos sejam alcançados, mas não significa que a alma de uma pessoa não seja importante para ele. Filipe foi usado para uma multidão ser alcançada, mas agora ele vai especificamente para evangelizar o homem. Perceba então como uma vida é importante para Deus. Ele diz que deixar 99. Ele diz que inclusive a alegria, lá em Lucas 15, no verso 8. Lucas 15, verso 8. Diz: ou qual é a mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não desista de pessoas difíceis. Talvez você diga para trabalho. Não desista. Invista. Porque quando um pecador se arrepende, ajuda. Uma alma é importante diante do Senhor. Uma outra lição que temos que tirar desse texto é que Cristo ele foi afastado da presença de Deus. Não só para que o eunuco pudesse ser recebido, mas para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus. Ele é a ovelha que foi levada para o matador. Ele é que, como ovelha, foi levada para o matador. Afastado de Deus, escorraçado, crucificado fora da cidade. Excluído. Porque se há algo, se por um lado, ser negro ou branco, alto ou baixo, não é motivo para não estar diante de Deus, mas há algo que nos expulsa da presença de Deus. Algo que Ele não aceita é o pecado. E foi por isso que Cristo foi deixado por Ele. Quando o próprio Pai olhou para o seu Filho e viu o meu e o seu pecado, Cristo então bradou da cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi excluído da presença do Pai por causa de pecadores, incrédulos, como eu e você. Ora sim, há algo que Deus não aceita, e é exatamente por isso que Ele providenciou seu Filho, para que pecadores arrependidos e redimidos pudessem estar diante dEle. Você crê em Cristo? Talvez você tenha vindo até aqui hoje, talvez você tenha tido algum contato com a Bíblia, com a igreja, mas você não crê nele de fato, que Ele morreu em seu lugar, e que o seu pecado é motivo para que você seja eternamente afastado da presença de Deus, sem fim. Mas Cristo é a boa nova. É por causa dele que Deus então lança todo o seu pecado no mar do esquecimento. E Ele olha para um pecador como se nenhum pecado fosse cometido. O irmão Wilton orou e nós oramos através dele. E ele falou como é bom não ter questões com Deus e ser recebido na sua presença. Olha, não há nada mais precioso para um pecador do que se resolver com Deus, ou seja, não ter mais nada que seja motivo de ele ser afastado da presença de Deus. Todas as suas dívidas, todas as barreiras tiradas. Não há nada melhor do que isso. Cristo é a ovelha retratada em Isaías. Mas eu te pergunto, você tem aproveitado o culto? Se tu crês em Cristo, e então crês que você pode ser recebido por causa dele, eu te pergunto, como você tem aproveitado o culto? O que você tem feito nesse momento? Você tem livre entrada por causa de Cristo? Como você tem se portado? Como estão os teus pensamentos? Aqui ou longe? Ou nos afazeres que tu terás amanhã? Nos problemas e nas grandes demandas que tu tens no trabalho ou alguma coisa semelhante? Esse momento é precioso para ti.
Essa entrada comprada por Cristo, pelo seu sangue, é preciosa para ti. Nós aprendemos também, nessa história, que devemos ter mais apreço pela leitura da palavra. Ora, irmãos, é pela palavra que Cristo nos ensina. É através dela, e quantas vezes muitos já não tiveram a experiência de ler textos que já tinham lido há algum tempo, há um bom tempo, e então eis que o Espírito Santo ilumina, e alguém então, pecador, limitado, entende. Porque não está Filipe ali explicando, mas o Espírito que habita em nós nos ilumina. Não deixe a leitura da palavra. Tenha a sua Bíblia e leia. E por último, é verdade que existe o ministro para pregar a palavra, e aqueles que ensinam, como vimos hoje pela manhã, os presbíteros agentes também. Mas todos devem testemunhar de Cristo, como fez aquele homem etíope, certamente voltando para a sua nação. Tu tens testemunhado de Cristo. Esse Cristo que é tão valoroso para ti, e por causa dele tu tens agora perdão dos seus pecados, tu tens compartilhado e falado dele às pessoas. Alguém que tem sido alcançado ou está ouvindo o Evangelho através de ti. Ora, meus queridos, Deus nos chama hoje para testemunhar. Há muitas pessoas nessa cidade que não têm Cristo. Fale de Cristo para os seus vizinhos. Insista neles. É uma alma, talvez você diga é uma pessoa, mas é exatamente isso que aprendemos nesse texto. Filipe foi evangelizar um homem. E então, não é que nós usaremos aqui de estratégias que não tem base bíblica, mas imagine que se cada um de nós aqui evangelizasse uma pessoa, e essa pessoa então sofresse ali a ação do Espírito e fosse alcançada, quantas igrejas espalhadas não teremos por essa cidade? Porque a ideia do texto é essa. Filipe saiu evangelizando Lida, Jope, Cesareia, e as igrejas foram se espalhando. O Evangelho e a estratégia de Cristo foi se cumprir. É isso que temos hoje para nós. Fale de Cristo, testemunhe dele, até que ele volte. Que a Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Senhor, conceda-nos valorizar mais ela ao lê-la. Seja o nosso momento que ouvimos do Senhor. Senhor, conceda-nos mais valorizar Cristo. É por causa dele que estamos na tua presença. O Senhor não nos aceita por algum outro motivo senão esse. Não é por nada que fazemos, mas por ter crido nele. E a fé também vem do Senhor. Obrigado por ele, Senhor. Te louvamos por Cristo Jesus. E te pedimos que nos renove a fé. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a renovar os nossos caminhos, os nossos passos nos teus caminhos. E nos ajude a ter compaixão e amor para com quem quer que seja nesta cidade, falando de Cristo, seja lá quem for, que cor da pele tenha, que altura, seja lá que característica corporal tenha, que nação, inclusive, essa pessoa pertença. Que nós sejamos vetores do Senhor e que o teu Evangelho seja espalhado por essa cidade. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.